Este é um assalto planejado há muito tempo. Uma empresa de segurança chamada Foro está transportando um veículo blindado cheio de dinheiro quando, de repente, um caminhão de cimento bloqueia a estrada. Os ladrões usam uma escavadeira para levantar o veículo blindado e impedir que ele escape. Eles abrem as portas à força e lançam granadas de atordoamento para apagar os seguranças. No entanto, eles não percebem que um garoto em um carro próximo está testemunhando todo o roubo. Quando os ladrões percebem o menino, ordenam que ele saia do carro. Confuso e tremendo, o garoto tenta ligar para seu pai, mas o homem já está ao telefone. Dominado pelo medo, o menino obedece às ordens dos ladrões e se deita no chão. Enquanto os ladrões estão movendo os sacos de dinheiro, um segurança os ataca e arranca a máscara de um deles. O ladrão atira no segurança para esconder sua identidade. Para não deixar testemunhas, os ladrões matam todos, incluindo o menino. O pai do garoto, Patrick Hill, testemunha o assassinato de seu filho e avança furiosamente contra os ladrões, mas é baleado. Antes de perder a consciência, ele fixa o olhar no rosto com cicatrizes do atirador, memorizando-o. Ele não morre, no entanto. Após 3 meses de tratamento, ele finalmente sai do hospital e se candidata a um emprego na empresa de segurança Robb. O gerente, Terry, menciona o incidente com o caminhão, observando que 2 guardas e um civil foram mortos. Ele informa Patrick Hill que ele substituirá os guardas mortos, mas primeiro precisa passar por alguns testes de armas de fogo. Patrick treina o dia todo com Bullet, mal atingindo o limite para se tornar um guarda. Após ser aprovado, ele recebe o apelido de H. Mais tarde, ele conhece outros guardas, incluindo Hollow Bob e Boy Sweat Dave. Sua primeira entrega começa e, como esperado, o dia segue tranquilamente, tudo de acordo com o plano. No dia seguinte, H e Dave saem para trabalhar. De repente, ladrões armados usando rádios os forçam a parar. Tendo-os em mira, eles ordenam que H jogue os sacos de dinheiro na traseira de uma caminhonete. Mas H propositalmente deixa um saco cair do caminhão. Quando um dos ladrões se aproxima, H joga um saco, mas rapidamente atira na cabeça do homem. Ele continua atirando em todos os ladrões com 100% de precisão, matando cada um antes de perseguir o líder. Ele o persegue por prédios próximos, encurralando e explodindo sua cabeça. As ações de H no trabalho são analisadas por Terry, que diz que ele ficará trabalhando no escritório por pelo menos um mês. No entanto, o CEO da Foro, Blake Halls, o elogia, sugerindo que ele merece uma promoção. H é chamado para revisar imagens de vídeo do roubo anterior do caminhão para ver se os ladrões do recente assalto parecem familiares. Ele foca em um ladrão específico, mas diz aos outros que nada parece familiar. Então, 2 agentes são mostrados trabalhando para um agente chamado King, que acredita que H os levará aos autores do primeiro roubo. Os outros guardas aplaudem as ações heroicas de H. Ele os agradece e continua trabalhando normalmente. 3 meses se passam, e Bullet e H estão em rota quando uma bicicleta bloqueia o caminho e eles são cercados por ladrões armados. Um dispositivo de fumaça é ativado, forçando Bullet a sair do caminhão. No entanto, quando H sai e mostra o rosto, os ladrões parecem reconhecê-lo e imediatamente recuam para sua base. Terry não consegue entender por que os homens armados deixam o dinheiro só por verem o rosto de H. Mas Blake silencia Terry, dizendo a H que ele agora terá sua própria equipe e continuará fazendo o que está fazendo. Bullet conversa com Boy Sweat Dave, chamando H de uma alma sombria. Mais tarde naquela noite, H entra na casa de uma guarda chamada Dana. Quando encontra um monte de dinheiro em seu apartamento, ele a interroga. Dispara vários tiros para assustá-la, e ela revela que roubou dinheiro de um trabalho meses atrás. H mostra 2 fotos dos pais dela, alertando sobre as graves consequências caso ela minta. A cena volta a 5 meses antes. H está com seu filho Doge, que estava de férias nos Estados Unidos. H recebe uma ligação de seu antigo chefe criminoso, Mike, que também é líder da gangue da qual H havia escapado. Mike pede ajuda para um último trabalho, mas diz que H não precisa se envolver diretamente. Você pode ficar a 1000 metros de distância. H e Doge dirigem até o cais, onde o roubo está prestes a acontecer, simplesmente dizendo a Mike em que direção o caminhão está indo. Enquanto H compra comida para si e para Doge, a tragédia acontece. Ele testemunha a morte de seu filho. H fica em coma por quase 3 meses antes de se recuperar, apenas para ser informado de que Doge havia morrido. Ele encontra sua ex-esposa Jane, que o culpa pela morte do filho. Mais tarde, encontra Mike e seus associados, todos responsáveis pelo que aconteceu com Doge, e concorda em ajudar H a encontrar os culpados.
A organização de Mike interroga o submundo do crime, indo de uma equipe a outra, até que um homem é questionado e entrega alguns nomes de criminosos. H é levado a um prédio onde esses criminosos estão envolvidos em todo tipo de crimes hediondos. No entanto, eles não possuem nenhuma informação relevante. H os elimina. Ele percebe que um dos guardas trabalhando lá pode estar ligado aos eventos, então pede a sua assistente, Kirsty, que busque alguns documentos. Esses documentos incluem verificações de antecedentes dos guardas e o relatório de autópsia da morte de Doge. É então que somos apresentados aos responsáveis pelo primeiro assalto, uma equipe de ex-veteranos do Afeganistão, marginalizados nos Estados Unidos, liderados por um homem chamado Jackson. Seus homens incluem Carlos, Sam, Tom, Brad e, por fim, Jean, o responsável por matar Doge e atirar em H. A equipe é vista planejando o roubo do caminhão em uma festa organizada por Jackson. Durante o assalto, eles percebem H e Doge parados. Durante o processo, Sam ordena que Doge saia do carro e se deite no chão. Jean pula de uma mureta, atira em 2 seguranças, e ao perceber que Doge viu seu rosto, o mata a sangue frio. Em seguida, ele atira em H, deixando-o gravemente ferido. Depois desse roubo, a equipe começa a planejar seu próximo e último assalto, uma quantia superior a 150 milhões de dólares, que será dividida entre eles. O infiltrado na empresa de segurança é revelado como Bullet. Jackson e Tom revisam o plano com semanas de antecedência, preocupados com o comportamento de Jean, que tem se desviado do plano. No entanto, Jackson acredita que Jean acabará seguindo as ordens. A equipe se dirige à empresa Foro, onde Bullet confessa a H que é o informante que tem passado informações sobre quais caminhões roubar. Ele desativa as câmeras e entra em um prédio abandonado. A equipe de Jackson, usando coletes à prova de balas pesados, entra no caminhão depois de amarrar as mãos de H. O roubo começa sem problemas. Todos se deitam no chão, com as mãos na cabeça. Mas um dos seguranças entra em pânico e aperta o botão de emergência. A situação se transforma em um espetáculo. Tiros voam enquanto os ladrões destroem a porta de seu esconderijo. Eles começam a executar todos à vista e, no meio da confusão, um dos ladrões é ferido. Após desativarem o botão de emergência, eles abrem o portão, permitindo que o último homem traga uma caminhonete para começar a carregar o dinheiro. Enquanto isso, a equipe da SWAT foi alertada e está a caminho, com previsão de chegada em 8 minutos. A polícia consegue bloquear a entrada, e a SWAT chega ao local. H consegue agarrar a arma de um dos atacantes, atirando em sua perna e depois o colocando em um estrangulamento até que ele para de se mover. Inteligentemente usando o colete à prova de balas, H se aproxima de um homem carregando dinheiro para o caminhão, ordena que ele tire o capacete, e ao perceber que ele não é o assassino de seu filho, puxa o gatilho. Os outros membros da equipe de Jackson são imobilizados, encurralados por Dana e outro guarda. Nesse momento, Bullet se revela, correndo para Dana fingindo ajudá-la. Me dá uma arma. Mas, ao receber uma, ele executa Dana e o outro guarda no corredor. Dave tenta se levantar enquanto Terry é forçado a sair, sendo baleado. De repente, H aparece, se envolvendo em uma luta corpo a corpo intensa. Ele fica ferido, mas consegue matar o criminoso. Os homens de Jackson pegam um ladrão ferido e seguem em direção ao veículo, enquanto H começa a atirar neles. Dave tenta novamente se levantar e é baleado, e Terry é forçado a sair. H ouve um clique atrás de si e sente uma bala atingi-lo, achando que está morto. Ele recarrega e liga para Dave, dizendo que os homens armados foram embora. Quando Dave aparece, é atingido por uma rajada de balas. Enquanto os ladrões escapam, H observa Jean cuidadosamente, reconhecendo-o como o assassino de Doge. Eles abrem o portão, arremessando o carro blindado contra 2 carros de polícia e são perseguidos pela SWAT e até por helicópteros. Depois de sofrerem pequenos danos, entram em um prédio e bloqueiam a entrada atrás de si. Com apenas 5 minutos para escapar, eles planejam usar um túnel subterrâneo desconhecido pelo público. Jackson, ferido por um tiro certeiro de H que arranhou seu pescoço, é morto por Jean quando precisam abandonar o caminhão. Jean e Bullet levam o dinheiro por um elevador, carregam os sacos em quadriciclos e dirigem até chegarem a um carro. Quando Bullet percebe que Jean é um traidor, tenta matá-lo, mas Jean age primeiro, explodindo sua cabeça. Ele continua fugindo com todo o dinheiro. Com centenas de túneis disponíveis, ele escapa, já que a polícia não consegue cobrir todos em tempo. Depois de algum tempo, Jean está em um apartamento segurando todo o dinheiro. De repente, um telefone toca dentro de sua bolsa. H aparece atrás dele, jogando o relatório de autópsia de Doge.
Jean olha confuso e começa a ler sobre os ferimentos à bala que atingiram o fígado, os pulmões, o baço e o coração de Doge. Jean olha para a foto de Doge e se lembra de H olhando para ele no chão. H então atira no fígado de Janeiro. Depois de um grito, H atira nos pulmões. Jean se lembra de Doge deitado no chão olhando para ele. H continua, atirando no baço e, finalmente, no coração. Ele sai do apartamento e se encontra com o agente Kim, assegurando que o trabalho está feito e que o dinheiro roubado provavelmente poderá ser recuperado. Depois disso, H entra em um carro com outro homem e vai embora.